Hello guys, how are you doing today? Teacher Fabiano aqui, estamos de volta no nosso vídeo sobre preposições, tá bom? Então se você já viu o nosso primeiro vídeo, você é a pessoa certa para estar aqui. E se você tem dúvidas sobre preposições, também tem que permanecer, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês não sobre aquelas preposições mais básicas, que foi o que nós já vimos. Se você está aqui e você quer saber sobre as preposições um pouco mais diferentes, né, algumas um pouco mais avançadas, esse vídeo aqui é para você, tá bom? Bom, vamos começar aqui falando sobre as preposições de lugar, prepositions of place, beleza? Essas preposições de hoje, elas não são como in, on, at. Essas preposições não podem ser utilizadas para tempo, elas são apenas para a posição física mesmo, indicar o local de algo e posição de locais, posição de pessoas, tá bom? Vamos começar falando sobre beside, tá bom? Eu diria, there is a school beside the drugstore. Há uma escola ao lado da drogaria. Então, assim, o beside, ele, às vezes as pessoas pronunciam com o S, né? O besides, mas aí já vira uma outra preposição. Então, ele, na verdade, vira um conector. Então, assim, beside sem S, ao lado, beside com S, além de. Tá bom? Então, there is a supermarket besides the drugstore, beside the school. Há um supermercado além da farmácia, né, além da drogaria, ao lado da escola. Então não coloca o S, porque você vai precisar ter um jogo de cintura grande aí para explicar o que você quer dizer, tá bom? Outra preposição que nós também utilizamos para posição vai ser o above, tá bom? O above, ele é próximo assim do on, né, mas ele indica que algo está acima quando não tem contato. O on, ele pode ser o em cima, mas nós sabemos que a superfície está em contato. Então eu posso dizer, por exemplo, the fan is above your head. O ventilador está acima da sua cabeça, tá bom? Então, above, acima, sem que haja contato, tá bom? Agora nós vamos ver uma preposição de local também, que tem duas palavras em inglês, quando em português ela apenas utiliza uma. E assim, vocês já devem estar cansados de saber que existem várias palavras em inglês que elas podem ter essa troca em português, né? Uma palavra em português, duas em inglês, e vice-versa. Quando eu falo sobre between e among, também, eles significam entre, tá bom? Com a diferença que o between, entre dois pontos. The Statue of Liberty is between the Big Ben and the Globe. A Estátua da Liberdade está entre o Big Ben e o globo. Quando eu utilizo o among, ele quer dizer entre, mas é entre um grupo, mais de dois pontos ou mais de duas pessoas, beleza? Então, aquele joguinho de celular, Among Us, há um intruso entre nós. Então, there is a imposter among us. Então, o among, ele vai se referir ao que, 3, 4, 5 cadeiras, 5 carros, 10 pessoas, né? Então, sempre que for algo estiver entre mais do que 2 pontos, você vai utilizar o among. Se for em apenas 2 pontos, você vai utilizar o between, isso mesmo. Bom, para fechar, né, aqui estamos falando sobre estar acima, estar ao lado, né? Vamos falar sobre o in front of e o behind, tá bom? Então, in front of é talvez até um cognato real, né? Porque front, in front, né, em frente, e o of também precisa estar nessa preposição. Então, I live in front of a restaurant. Eu moro em frente a um restaurante. Então, in front of sempre vai dizer o que está à frente. E o behind, o que está atrás, tá bom? There is a big car behind my truck. Há um carro muito grande atrás do meu caminhão, tá bom? Então, assim, in front of, em frente, behind, atrás, tá bom? Então, assim, essas preposições, nossa, não é nada super novo. Na verdade, as preposições, elas são utilizadas nessas situações simples, né? E a nossa conversa, né, no dia a dia, você sempre vai estar utilizando esse tipo de informação para poder conectar suas frases, né? Você não vai ter uma preposição aí que vai ser tipo, nossa, eu sair do avançado, do básico para o avançado só sabendo essa preposição. Mas utilizar as preposições corretamente vai fazer com que você possa, passo a passo, melhorar o seu vocabulário, tá bom? E nós temos que manter um equilíbrio. Gramática, vocabulário. Preposições, verbos, né? Adjetivos, eles ficam no meio desse loop, porque eles vão ser tanto gramaticais
quanto questão de vocabulário, né? Não adianta você saber o Simple Present com 10 verbos na cabeça. Até um certo ponto te ajuda. Mas quando você quiser levar um pouco mais, isso não vai ajudar. Preposições é a mesma coisa. Você pode saber algumas delas, mas com o passar do tempo você deve aumentar. Então, eu estou te ajudando com isso aqui, nós estamos te ajudando dessa maneira. Agora vamos olhar para prepositions of time, beleza? Nós temos algumas que é para deadline, né? Então vou dizer o by como primeiro exemplo. She will be ready by 8 p.m. Ela estará pronta até às 8. Então o by, quando você coloca um horário, um dia, depois do by, você está estipulando um deadline. Então, até aquele momento, você acredita que algo irá acontecer. No meu caso, she will be ready. Ela estará pronta, beleza? Então, I will be in the office by, né? Eu estarei no escritório até tal horário, beleza? As of já quer dizer que algo tem que começar a partir deste momento. Então, o by dá o deadline, as of dita o início, tá bom? Então, I start at my new job as of tomorrow. Eu começo no meu novo emprego a partir de amanhã, tá bom? Então, as of, a partir, o by, até, né? Estipulando um deadline. Lembrando, eu usei a palavra deadline aqui, que quer dizer apenas que você tem ali um limite, tá bom? Aquele ali é a data de corte onde algo precisa ser entregue ou algo precisa acontecer, beleza? Agora vamos continuar aqui. Existe também uma preposição que eu acho que você já deve ter visto em camisas, talvez em restaurantes, sabe? Especialmente franquias, né? Que é o since. E lá você tem o since e você tem o ano, né? E o que aquilo quer dizer? O since ou since, que não é a pronúncia correta, mas já ouvi pessoas falando since, since significa desde. Então, aquele local, aquela marca que você viu since e o ano, está falando sobre a data de inauguração. Então, quando aquilo começou, quando aquela franquia, talvez é a data do franqueado específico, ou talvez a data daquela marca em si, né? Quando que ela começou, quando foi inaugurado, né? Eu posso dizer também, I work at Next Level since 2022. Eu trabalho no Next Level desde 2022. Então, assim, o since vai dizer desde para a inauguração, talvez para relacionamento, situações de trabalho, como eu acabei de dizer, tá bom? Bom, agora para terminar, né, vamos falar sobre duas preposições que algumas pessoas às vezes confundem, né, o after e before, tá bom? After quer dizer depois e before quer dizer antes, beleza? Acho que algumas pessoas confundem o after com acham que o after quer dizer antes porque os dois começam com a letra A, apenas isso, mas eu acho que isso não vai ser um problema, tá bom? Before, eu vou dar um exemplo para vocês. We saw each other before the meeting. Nós nos vimos antes da reunião, tá bom? Before the meeting. Agora um exemplo com o after. I will meet her after the game. Ou seja, eu a encontrarei, né? Eu me encontrarei com ela depois do jogo, beleza? E por que eu deixei essa daqui, né, tão simplesinha por último? Porque elas, diferente das outras, podem ser utilizadas para lugar, tá bom? Quando você indicar a sequência de algo, quando você estiver falando, o número depois daquele ponto de referência, né? The restaurant after the bus stop, né? O restaurante depois da parada de ônibus. Ou before, você pode utilizar ele naquela mesma linha que o in, on e at. Lembrando, não são todas as preposições que podem fazer isso, mas o before e o after você pode colocar dentro desse grupo, beleza? E aí, ficou claro? Vocês estão com alguma dúvida referente a estas preposições que nós passamos aqui? Existem mais preposições que vocês gostariam de saber a diferença, talvez entender melhor a aplicação? Deixe no seu comentário, tá bom? Nos sigam nas nossas redes sociais, nós interagimos muito com vocês lá também. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E é isso por hoje, pessoal. See you in our next video. Bye, bye!